de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, quarto dia da novena em honra do Sagrado Coração de Jesus e em preparação à sua solenidade. Hoje, em continuação dos dias anteriores, nós vamos refletir sobre mais duas das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Hoje, a terceira e a quarta promessa. Reparem que em alguns elencos a ordem das promessas diferencia. Eu tive que escolher uma lista, a mais comum entre o apostolado da oração, mas é verdade que há variantes. No entanto, trocadas as ordens, as 12 promessas são as 12 promessas mesmo, sem importar a ordem em que são elencadas. Hoje vamos meditar então sobre a terceira e a quarta promessa. Terceira promessa: eu os consolarei em todas as suas aflições. Consolará quem? Os devotos do Sagrado Coração de Jesus, aqueles que se dedicam à devoção do Sagrado Coração de Jesus. Consolo nas aflições. Recorda o Evangelho no qual nosso Senhor vai entrar numa cidade. A cidade chama Naim. E quando Jesus estava à porta da cidade para entrar, encontra um funeral que sai. O Senhor da vida vai entrar na cidade e um morto vem saindo. Parece o duelo de duas tropas, Jesus e seus apóstolos, o morto e os que choram a sua morte. Quem vencerá? A vida ou a morte? O natural seria que vencesse ali a morte. Ninguém consegue lutar contra a morte. Se Jesus quisesse demonstrar misericórdia, compaixão por aquela mulher que chorava o seu filho morto, certamente os apóstolos e quem mais acompanhava Jesus esperavam dele um gesto, sim. Esperavam que Jesus desviasse o seu caminho. Esperavam que Jesus se incorporasse naquele funeral e fosse ele também, com os seus apóstolos, levar aquele morto à sepultura. Quem sabe, dizer ali algumas palavras de consolo para aquela mulher. E o cortejo da morte teria saído vitorioso. Acontece o inesperado. Jesus diz para aquela mulher, diz contra toda lógica, não chores. E Jesus se abeira daquele caixão, manda que o morto se levante, e o enterro acabou, não aconteceu, porque o exército da vida venceu. Não foi Jesus que mudou a sua trajetória, mas foi aquele enterro que, em vez de ir enterrar o morto, deram costas para o cemitério e voltaram para dentro da cidade. Não chores, ele prometeu, eu os consolarei
em todas as suas aflições. Mas não é um consolo da boca para fora, é um consolo eficaz, operante, dinâmico, ativo. Dele você pode esperar esse modelo de consolo. Às vezes, a dor é tão forte que a pessoa não quer ser consolada. Eu me lembro de um funeral que eu fui, e era um rapaz jovem, penso que tinha 18, 19 anos, faleceu de um acidente de automóvel. E eu vi, quando algumas mulheres iam consolar a mãe daquele rapaz, ela dizia: me deixem aqui, não me digam nada, eu quero chorar. Quando a dor é assim muito forte, ninguém consegue consolar. Ninguém, salvo seja, a não ser o Sagrado Coração de Jesus. Até porque esse coração se apresenta para nós, o símbolo do coração e toda a carga simbólica que ele tem, apresenta-se rasgado pela lança do soldado. E esse coração ferido, rasgado, maltratado, é o coração do qual saiu sangue e água. Parece que já não tinha mais nada para dar, mas dele, dizem os santos padres, jorraram os sacramentos. Sobretudo no sinal do sangue e da água, a Eucaristia e o batismo. Maravilha. Com ele, você pode contar. Eu os consolarei em todas as suas aflições. No tempo do Natal, nós celebramos a festa do martírio dos santos inocentes. E uma leitura do Antigo Testamento nos é proposta, que fala sobre Raquel, que teve os seus filhos mortos. E a leitura diz: ela não quer ser consolada, porque os seus filhos não existem mais. Essa é a pior dor. É a dor daquele que não quer sequer ser consolado. Bem, Jesus é capaz de dar o consolo completo. Ele que convidou: vinde a mim, vós que andais sobrecarregados, cansados, vinde a mim, eu vos darei alívio. Essa terceira promessa do Sagrado Coração de Jesus é um eco perfeito do Evangelho do Senhor. Consolador dos corações. Um coração que consola na sua salvação muitos corações. Quando ninguém consegue consolar, ele te diz: eu estou aqui. Agora, irmãos, é claro, convém que nós, que podemos passar por situações difíceis na vida, que nós sejamos capazes de clamar a presença, o consolo desse coração que nos promete presença ativa, atuante, operante nas nossas aflições. Qual é o seu problema? Qual é a sua aflição? Se pode perguntar assim no singular, né? Que bom seria que as nossas aflições, elas se contam às vezes maiores do que aquilo que nós achamos e pensamos e vemos. Se agigantam a cada dia. Problemas que às vezes nós não conseguimos resolver. Tão complicados, tão difíceis. Doença. Quantas pessoas se encontram doentes nesta epidemia? Motivo pelo qual nós celebramos a novena assim, de maneira improvisada,
num altar improvisado, na sala de uma residência. Nós não podemos nos encontrar com muitos irmãos que até gostariam de estar rezando conosco. Quantos doentes nesta epidemia clamam a Deus: meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? E se eu morrer? Como é que ficarão meus filhos, meus pais, meus netos? A aflição causada pela doença. Quantos irmãos nossos doentes de câncer? A medicina vai avançada, é verdade. Mesmo assim, a doença causa medo. Jesus pode consolar você. Reparem um requinte da promessa. Ele não diz que você não terá aflições, mas diz que você estará acompanhado nas suas aflições. Quantas pessoas se veem aflitas por causa de uma traição? Traição em família, entre esposos, traição no mundo do trabalho, traição às vezes até dentro dos nossos ambientes religiosos, de movimentos de igreja. Eu recordo uma pessoa que comentava que duas pessoas lhe deviam dinheiro, deviam e não pagavam. Uma devia uma quantia pequenina e a outra pessoa devia uma quantia maior. E ela dizia: a que mais me entristece é a quantia pequenina, porque a maior eu emprestei para uma pessoa que eu até imaginava que não fosse honesta, mas aquela pequenina eu emprestei para um amigo e não voltou e não vai voltar. A dor de uma traição. Irmãos, são muitas as dores, é verdade. A dor da discórdia. Às vezes você tem até dentro da sua casa uma situação de discórdia, que não acaba nunca, se arrasta anos e anos e é sempre discórdia. A aflição da injustiça. Você saber que o que está sendo feito contra você é injusto e você se aflige por isso. A aflição da opressão. Nós falamos muito, a sociedade fala muito sobre violência doméstica. Quanta violência acontece dentro de casa nesse modo de opressão. Alguém que oprime. Mesmo que ninguém consiga, Jesus consegue consolar a sua dor, estar com você na sua aflição. Vinde a mim, convida ele. Comparemos aqui, irmãos, dois modelos de aflição. A aflição com esperança e a aflição com desespero. A aflição de Pedro, a aflição de Judas. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Foi covarde, foi medroso. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Foi mau, foi traidor. Pesando o pecado de um e de outro, eu penso que todos nós concordamos que os dois pecaram gravemente. Mas por que Pedro encontrou um refúgio nos braços do Mestre e Judas não? Qual foi a diferença na aflição de Pedro, na aflição de Judas? Pedro reconheceu o seu erro e vislumbrou um caminho, e esse caminho tem nome, é o próprio caminho que fala de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho.
O caminho que Pedro viu, Judas olvidou. O caminho que Pedro considerou como esperança é o caminho que Judas certamente julgou não conseguir mais entrar nele. Que difícil deve ser alguém que sofre no ambiente do desespero. Não tem esperança. Esse é o pior sofrimento. Nós que temos aflições também decorrentes das nossas imperfeições, dos nossos pecados, nós somos convidados a olhar para o caminho, mesmo quando nós saímos de dentro dele, ainda quando os atalhos nos seduzem, voltar ao caminho e reconhecer que naquele caminho, que é a verdade, nós encontramos a vida. Pedro conseguiu, Judas não. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Um sacerdote da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, muito conhecido, Padre Joãozinho, escritor de muitos livros, num de seus volumes ele conta uma história de quando ele era padre novo na cidade de São Paulo. Diz ele que chegou na cidade de São Paulo e um dia teve vontade de dar umas voltas de automóvel. Pegou no seu carrinho e foi andar pelas ruas de São Paulo. O que vocês imaginam que aconteceu? Claro que se perdeu. Então, uma cidade imensa, gigante, e lá o padre com o seu carrinho, andando pela primeira vez na cidade de São Paulo. E quando ele nota que estava perdido, ele teve medo. Conta ele que, passado algum tempo, chamou um outro padre para passear com ele e lá foi mais uma vez andar pelas ruas de São Paulo. Pela segunda vez se perdeu, mas aí ele próprio comenta: dessa vez eu não tive medo, porque eu estava acompanhado, alguém estava comigo. Irmãos, pensem bem, se esse padre, porque estava com um outro sacerdote, não teve medo, imagine se você estiver com a certeza de que você está acompanhado de nosso Senhor. O que nós dizemos na liturgia, Ele está no meio de nós, isso não é uma brincadeira, não é uma formalidade litúrgica, não é só uma resposta que você diz na missa. Isso tem que fazer parte da sua existência. Ele está no meio de nós. Na Eucaristia, Ele conseguiu mais que isso, estar dentro de nós, fazendo eu com Ele uma pessoa só. Ele age através daqueles que recebem o seu corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento, Augustíssimo Sacramento da Eucaristia. Quarta promessa do Sagrado Coração de Jesus: serei o seu refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na hora da morte. Refúgio, aqui, bem adjetivado. Um refúgio seguro. Não é um refúgio qualquer. Não é um abrigo que vai ruir. Ele é um refúgio seguro na vida e, sobretudo, na hora da morte. Para quem? Mais uma vez, todas as promessas são para os devotos do seu Sagrado Coração. Serei o seu refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na hora da morte. É bom pensar na vida, mas ainda é melhor pensar na morte. Porque quem pensa na morte vive melhor. Quem sabe onde está a meta, qual é a meta,
sabe qual caminho deve seguir. Por isso, nós cristãos, nós não somos uns tolos que vivem falando de morte, pensando na morte. Nós somos espertos, que até olham a morte para aprender a viver melhor. Refúgio. O que é um refúgio? Se você tem um problema com o seu carro numa estrada qualquer, você procura um lugar onde você possa parar, um refúgio. Acho que até se chama mesmo assim, né? Refúgio. Procura um refúgio. Se um passarinho de pequeno porte, ele é perseguido nos ares por um predador maior, esse passarinho, ele tem uma certeza: se aquelas garras me alcançarem, desculpem brincar, já era eu. Acabou. Se aquelas garras me pegarem, adeus, vida. E aquele passarinho há de ficar todo contente quando no meio dos rochedos ele encontra ali uma vala onde ele possa entrar e o predador não entra. Ele é pequeno, o predador é grande. Imagine um coelhinho fugindo de um predador seu. O predador quer almoçar o coelho e o coelho consegue entrar num buraco, numa toca. Ele entra, o predador não entra, porque ele é pequeno, o predador é grande. Refúgio. Como é lindo esse tema do refúgio. O refúgio é um lugar onde você está a salvo na vida e na morte. E esse lugar é o Sagrado Coração de Jesus, é o próprio Jesus Cristo. Reparem a parábola que Jesus conta de si mesmo, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus diz, o pastor, quando perde uma ovelha, ele deixa as 99 no deserto e vai à procura daquela que se perdeu. A lógica do mundo é diferente. Um pastor que perca uma ovelha, ele vai cuidar das que sobraram e olha, ainda bem que perdeu uma só, ou duas ou três, mas a maioria ficou. E se ele for procurar a ovelha, quando encontra, não pega nos ombros, mas dá uma coça na ovelha para ela aprender a nunca mais fugir. Essa é a didática humana, não é a dinâmica do bom pastor. O bom pastor deixa as 99, o bom pastor deixa tudo para ir ao encontro daquele que se perdeu. Reparem, existe uma semelhança e uma diferença daquele carro que avariou na estrada e que precisou encontrar um refúgio, daquele passarinho que, fugindo do seu predador, conseguiu vislumbrar um rochedo por onde entrar, daquele coelhinho que conseguiu finalmente encontrar uma toca. Na história do bom pastor, não é a ovelha que procura e encontra o refúgio. É o refúgio que sai em busca daquele a quem ele quer refugiar. E o refugia nos seus braços. Que riqueza, irmãos! Que maravilha! Que amor! Que doação! Como você e eu devemos deixar os nossos corações serem tocados, apanhados, compreendam, roubados por esse refúgio no qual nós queremos viver, nós queremos estar. Mergulhados na fenda desse coração, nós seremos felizes na vida e na morte. E a morte?
A morte, ninguém gosta de falar da morte, mas ela é uma certeza e é também uma incerteza. O padre Antônio Vieira, mais brasileiro que português, embora tenha nascido em Portugal, mas viveu quase sua vida toda aqui, um vulto sagrado da literatura em língua portuguesa. Padre Antônio Vieira dizia que a morte é, ao mesmo tempo, a coisa mais certa e a coisa mais incerta da vida. Por que ela é a coisa mais certa? Porque todos nós vamos passar por ela. Mas diz ele, é também a mais incerta. Porque ninguém de nós sabe o dia ou a hora. Uma pessoa pode estar agonizante tempos e tempos no leito de hospital. Acontece um acidente, ceifa a vida de um jovem, de um momento para o outro, em menos de um segundo, por assim dizer. Então, irmãos, a morte. Os santos gostavam muito de meditar sobre a morte. Não é raro você encontrar imagens dos santos com uma caveira aos pés. Noutros tempos era mais comum do que hoje, imagens de São Francisco de Assis com uma caveira, São Geraldo Magela com uma caveira, São Jerônimo com uma caveira e tantos outros. Por quê? Porque eles pensavam na morte, faziam grandes meditações nos cemitérios. Nós acreditamos, católicos que somos, que Deus espalha pela nossa vida, desde o nosso nascimento, e sempre Deus espalha graças na nossa vida. Deus faz chover do céu graças sobre nós. Algumas você sabe, outras você nem chega a saber. Aquela pessoa que viu cair um tijolo qualquer na rua, e foi na frente dela, mas não a atingiu, ela compreende isso como uma graça de Deus. Olha, um milésimo de segundo adiante e aquilo teria caído na minha cabeça. Mas há outras ocasiões em que Deus nos dá livramentos e nós nem sequer percebemos, porque Ele é o Senhor da história. Ora, esse é só um exemplo de graças que Deus nos dá. Se Deus dá tantas graças ao ser humano durante a sua vida, irmãos, então, a maior de todas as graças, a mais importante de todas as graças, ela tem que acontecer no momento mais importante da vida, no mais determinante da vida. E esse momento é o momento da morte. Nós cremos, sim, que do coração de Jesus nos vem aquela que nós chamamos a última graça. E que graça é essa? É a graça da hora da morte. Um reflexo da quarta promessa de nosso Senhor. Serei seu refúgio seguro. Não é um refúgio qualquer, um refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na hora da morte. Alguns meses atrás, faleceu santamente uma grande mulher que eu conheci pessoalmente. Aqui perto de nós, no Rio de Janeiro, na cidade de Maricá, a madre fundadora das religiosas de Nossa Senhora do Bom Conselho. Como disse, conheci essa religiosa de perto, conversei muitas vezes com ela, e às vezes longos tempos. Essa senhora tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na capela do convento de Maricá, de um lado a imagem da padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho, mas do outro lado um belo quadro do Sagrado Coração de Jesus.
A Madre Maria Bernadette morreu com 101 anos de idade. E embora tenha recebido várias vezes a Santa Unção antes de morrer, ela dizia que Jesus prometeu que quem fosse devoto do coração dele não morreria sem a assistência de um padre, portanto, para dar os sacramentos. E embora ela já tivesse recebido os sacramentos muitas vezes, na véspera de morrer, por acaso, apareceu um padre lá. E o padre esteve onde ela estava, deu-lhe os sacramentos, foi embora. E no dia seguinte, a madre morreu. Não estava simplesmente velhinha, mas não estava assim na iminência de morrer. Podia morrer a qualquer momento, mas como podia ficar viva também. E as irmãs me contaram isso, com muita admiração. Na véspera da morte, esteve ali o padre e lhe deu os sacramentos. A hora da morte. O bom católico não deve ter medo de morrer. Ele deve ter medo da maneira como vai morrer. E eu não estou dizendo aqui das circunstâncias que em vida causem a morte, mas o estado da sua alma no momento da morte. Essa deve ser, sim, a nossa preocupação. Recordo um livro muito interessante que virou filme. O autor chama-se Ariano Suassuna. O livro é O Alto da Compadecida. É uma história de uma gente que morre despreparada e quando chega ali, Nosso Senhor vai julgar, e agora? Agora, ou vai mandar todo mundo para o purgatório, ou mesmo para o inferno, e como é que vai ser? No gênio de Ariano Suassuna, essa história é muito interessante. E quem fez o filme colocou um Jesus que aparece com um coração. E é um Jesus que ouve o que a mãe diz. A mãe pede pelos pecadores e ele atende. Nós devemos superar a ideia de que Maria é misericordiosa e pede a Jesus por nós, e porque ela pede, ele atende. Hoje é dia de Santo Antônio, não é? A gente pede a Santo Antônio pede a Deus e Deus atende. Mas Deus, em princípio, é um juiz severo. Jesus, se ele for nos julgar sem o pedido de Maria, de Santo Antônio, de São José, ai de nós. Irmãos, essa ideia tem que ser superada. Isso é absurdo. Existe sim uma comunhão profunda de ideal, de amor. O céu é todo amor. O céu, olhando para a terra, é todo misericórdia. Então, quando nós pedimos a Nossa Senhora, como desde o concílio de Éfeso, nós pedimos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nós não estamos pedindo a Maria para ela ir lá e convencer Jesus de nos salvar. Mas nós estamos pedindo a Maria que ela entre, também ela, nossa mãe, nessa comunhão de misericórdia com o Senhor misericordioso por antonomasia. Jesus não precisa de santo nenhum para ser misericordioso. Nós, repito, pedimos a Nossa Senhora, a São José, a Santo Antônio, aos santos da nossa devoção, porque eles comungam do amor e da misericórdia de Deus. Irmãos, que a meditação do dia de hoje tenha servido para aumentar o nosso desejo
de amar profundamente. Esse coração que tanto nos amou, nos ama e nos amará para sempre. Jesus, porque é Deus, o Filho de Deus, vindo ao mundo para a nossa salvação, ele não consegue não nos amar, porque ele é todo bom. Não há nele nada que seja mal. Sendo todo bom, é todo misericórdia, é todo perdão, é todo compaixão. Nele você pode confiar. Vamos adorar o Senhor Eucaristia, receber dele a sua bênção e assim, irmãos, encerrar mais um dia da novena em honra do Sagrado Coração de Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tende piedade de nós.
Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que se encerram todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, triturado de dor por causa dos nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e satisfações que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Oremos pelo nosso Pontífice Francisco,
Francisco. Deus o guarde e o conforte, feliz o faça nesta terra, e não o abandone a maldade dos seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para o vosso servo Papa Francisco, a quem pusestes como pastor da vossa igreja. Concedei-lhe que guie os seus súditos com a palavra e o exemplo, e assim ele e o rebanho alcancem a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso cardeal arcebispo Orani. Vigilante, Senhor, ele apacente o rebanho com a vossa força e da grandeza do vosso nome. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com carinho e o governais com amor, concedei o espírito de sabedoria ao vosso servo Orani, a quem confiastes este rebanho, e resulte o proveito das ovelhas na alegria eterna do pastor. Por Cristo nosso Senhor. Genitori,
eis, cum redactamento enseadente. Oremos. Deus, que no subsacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguis Tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnat in saecula saeculorum. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Cardeal Arcebispo, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em divindade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa vontade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Coração Santo.